Escolhas. Você tem facilidade de escolher o que você quer para você, o que você quer fazer, para onde você quer ir? Ou você precisa do outro dando palpite na sua vida e trazendo para você um direcionamento? Hoje temos a roda claramente. Fica com a gente que nós já vamos conversar. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Jarita Vijaya e nós estamos aqui na Roda Viva Claramente, abrindo o mês de julho. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de individualidade, de escolha, de você e do outro. E vai ser muito legal poder contar com a sua presença nos comentários, com as suas percepções. E lembre que a qualquer momento você pode entrar em contato com a gente para trazer as suas percepções, as suas dúvidas e até se você, de alguma forma, se identificar com o que a gente vai falar aqui. Então, eu sou a Camila Marques, sou a gestora desse canal, sou psicanalista com abordagem junguiana, com arte e com a transpessoal também, e vou estar aqui ao lado de um time. Claramente. Vamos convidar as psicólogas a virem se apresentar, começando aqui com a Aline. Aline, bem-vinda! Oi, Cá, tudo bem? Oi, gente. Sou a Aline Paulino, sou psicóloga, também pedagoga, trabalho no consultório com as crianças, adolescentes e adultos, trabalho na linha comportamental. Estou em São Paulo, né? Porque as meninas aí estão no ABC. E é isso. Ah, não, a Rúbia está em São Paulo também, né? Então, tamo aí. Obrigada, gente, por nos assistir. Bem-vindos. Obrigada. Vamos chamar agora a Elizabeth. Beth, bem-vinda. Espera aí. Bé, abre seu áudio. Abre o áudio. Foi. Pronto. Ótima tarde, ótima noite para quem estiver escutando o áudio. Eu sou psicóloga clínica, trabalho há 30 anos já de formada e de profissão, também, de formada, na verdade. E trabalho na área também da psicopedagogia, da neuropsicologia, atendo crianças, adolescentes e adultos. E estou aqui também no Claramente, para trabalhar aí também outras questões na terapia online do núcleo social. Gratidão, Bé. Bem-vinda. Vamos chamar agora a Rúbia para compor esse time. Rú, bem-vinda. Olá, bom, eu sou psicóloga clínica, atuo atendendo todos os tipos de pessoas aonde eu estou atualmente, que é em Santana, porém meu público foco são as mulheres e o público LGBT, né? Eu atuo na área já há mais ou menos uns 2 anos como psicóloga e sou naturopata também, que eu termino agora a pós-graduação em outubro. Ok, bem-vinda, Rúbia. Então, esse é nosso time, claramente. Obrigada, meninas. E nós vamos começar a nossa roda viva de hoje. Bom, para começar, essa roda é meio que um puxadinho da nossa roda anterior, que nós falamos um pouquinho de relacionamento, mas hoje a gente escolhe falar de individualidade e dos poderes da escolha. Será que a terapia pode nos ajudar? Para começar a falar sobre essa questão, nós vamos lembrar do nosso processo de nascimento. Nós nascemos numa família, numa sociedade, e a partir do momento que a gente começa a se entender, as pessoas que são maiores que a gente, imagina você é criança, falam para você: "Faça isso, seja isso, não pode isso, não pode aquilo", e você vai crescendo ouvindo sim, não, sim, não. Claro que às vezes você vai enfiar seu dedo na tomada e tomar um choque, ou você vai cair e ralar o joelho. Isso vai compor o seu time de aprendizados. Então as suas experiências na infância vão repercutir um pouquinho do que você vê que é legal e que não é. Então, às vezes, aquele brócolis que sua mãe falava que você tinha que comer,
Quando você cresce um pouco mais, você fala: "Não vou comer brócolis porcaria nenhuma". E você vai crescendo e crescendo e crescendo. Quando você entra na puberdade, 11 anos, 12 anos, você começa já a ter uma opinião um pouco mais formada de si. E aí, às vezes, quando aquele professor fala que você pode até apontar o dedo na cara dele e falar que você pode e você pode fazer. Ou se você já é muito quietinho, quietinha, você fica quieto e faz, mesmo que você julgue que não é legal. E a partir do momento que você vai crescendo, você vai tendo experiências boas e ruins, boas e ruins. E de um relacionamento familiar e na escola, isso vai se expandindo na sua vida. Você vai ter a sua família, sem ser o pai e a mãe, os tios, vai ter a rede de amigos, vai ter os lugares que você frequenta e vai começar, em algum momento da sua vida, a se relacionar afetivamente. Então, todas essas relações que você vai tendo e essa experiência que você tem em casa, na escola, no ambiente em que você frequenta, vão trazer impactos na sua vida. A partir do momento que você é uma criança que tem uma mãe, um pai muito rígidos, muito superprotetores, você vai crescer com aquela ideia de que você não pode, você vai precisar sempre da aprovação deles, você, vai crescer e vai mudar a aprovação deles para a aprovação da namorada ou do namorado, e aí você muda isso para o chefe e vai crescendo assim. Se de repente os seus pais são mais soltos, você vai crescendo solto e vai tendo as suas experiências, às vezes quebra a cabeça, às vezes acerta, mas você pode ter uma ideia de uma solidão, de que ninguém se importa. E você pode, nesse momento, desenvolver uma carência que a gente chama de codependência. Agora, se você tem uma criação, uma relação mista, em que hora você é cuidado e hora você é livre, você tem o que a gente chama de uma relação saudável. E aí, quando você cresce, você pode até pedir opinião de um amigo, mas mesmo que o seu amigo for contrário ao que você pensa, você vai lá e faz. Então, tudo depende do ambiente que você nasce, do como você absorve as experiências que você tem e o quanto você é desafiado a escolher. É muito interessante porque essa escolha que a gente vai falar aqui durante essa partilha, não é só uma escolha de se eu quero essa garrafa roxa ou se eu quero ela verde. A escolha nós vamos ampliar para tudo. Se eu quero aquele emprego, aquela faculdade, se eu quero fazer aquela viagem, se eu quero aquela pizza, aquele filme. Então, quando a gente fala de relacionamento, que a gente está se relacionando, nós vamos pensar que você está com mais de uma ou uma pessoa. E a partir desse lugar, se você está em desequilíbrio, ou você vai ser absorvido pelo outro e vai fazer o que ele quer, ou você vai ceder porque você ama muito o outro. Ou você vai expressar a sua opinião, ter um diálogo e vocês 2, 3, 4 juntos vão decidir o que vocês vão fazer. Isso para a vida. Então, quando a gente fala de individualidade, quando a gente fala de relacionamento, nós vamos trabalhar esse ser humano social e o quanto nós podemos ter duas vertentes. Podemos estar saudáveis ou doentes, e isso vai impactar com a forma com que eu me vejo. Então, vamos ver com a Aline se eu, de repente, tenho uma relação tóxica, o que que pode acontecer comigo? Como que vai desenvolver a minha vida? Qual a sua opinião? Vai lá. É, complicado. Bom, eu vou voltar um pouquinho, que eu acho que, até por experiências de clínica, quando a gente é adolescente, vamos tentar voltar um pouquinho nessa época aí da adolescência, porque eu acho que é uma época muito conturbada. Todo mundo deve lembrar de como foi um pouco a adolescência, claro que eu estou generalizando bastante, mas eu acho que uma das fases mais chatas da adolescência, tem muitas, é a fase, talvez, quando os adolescentes vão escolher o que quer de profissão. E eu acho que os pais aí, os responsáveis, né, pode ser vó, avô, tio, eu mesma, eu lembro na época, meu avô falou bastante, meu pai falou muito na minha orelha: "Não, vai ser psicóloga". Então, assim,
essa época, eu lembro que até qual faculdade escolher, pode, não pode, o que você vai ser. Meu, já pararam para pensar no tipo, cara, o que que você vai ser com 17 anos de idade? Gente, até eu com 30 anos não sei o que que eu vou ser daqui 30 anos de idade. Então, assim, é muita responsabilidade que a gente já carrega com 17. Imagina quando é criança, né? Que a gente ainda está descobrindo, explorando. E até adulto a gente explora o mundo ainda. E a gente vai crescendo, então vamos supor, entra na faculdade ou não, né? Sai da escola, vai trabalhar. A gente conhece o mundo aí, né, corporativo, de trabalho. E aí pode vir um chefe autoritário, pode vir a família autoritária, e você vem com essa massa, e quando você vê, você está decidindo coisas da sua vida perante o outro. E quando você vê, você se torna aquilo. Quando você menos vê, você se torna aquilo. Só que a vida é muito bacana. A vida é uma caixinha de surpresas, porque parece que ela dá um jeito de falar, ela dá um sinal, parece para você, de tipo assim, olha, esse daqui é legal, esse caminho é legal, é diferente do que você está acostumado a ir. É diferente do que sua família faz, é diferente do que, sei lá, os seus amigos fazem. Que tal esse caminho? E às vezes você quer ir por esse. E aí, como faz? Só que se você for para o caminho B, sendo que você está sempre no caminho A, você fala, meu, eu estou errada de ir por esse caminho B, sendo que eu quero A, né? Então, assim, são coisas que vem a insegurança, vem a culpa, vem o medo, e faz o que com isso? Então, a Ká até comentou, né, você pede opinião, a Ká falou assim, você pode pedir opinião para o outro, mas a opinião do outro, se for uma pessoa totalmente, por exemplo, narcisista, se for uma pessoa tóxica, por exemplo, você vai na opinião do outro. E aí você falha novamente. Aí, de novo, você acha que você é aquilo, e talvez não seja a sua essência. Porque talvez a sua essência veio lá quando você era criança, e aquilo, vamos falar bem brutamente, foi tirado de você, porque a família impõe, a sociedade impõe, as crenças impõem. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando, a gente vai indo, vai vendo o que quer, né? A gente vai crescendo, vai vendo que, sei lá, às vezes você vai morar sozinho, às vezes vai fazer um intercâmbio, às vezes você vai morar com alguém, casar com alguém, né? E você vai vendo que tem outra pessoa, né? Porque quando você, sei lá, você mora com alguém, ou vai fazer uma viagem, você conhece coisas novas. E aí você fala, putz, tem mais. Não é só aquilo. Não é só tipo aquela caixinha, tem mais. E aí, mas mesmo assim, é aquele. Você fala, e agora? Vou ou não vou? Vai ou não vai? O que que eu faço? Então, imagina na cabeça de uma pessoa lidar com isso, que a culpa, a insegurança, o medo, aí vem raiva, vem aí a ansiedade dá um pico enorme, gigantesco. Então, assim, e a tomada e tudo isso é o quê? Uma tomada de decisão. O que que você faz com isso? Então, aí que eu vou chamar a Rúbia para falar o que que a gente pode fazer com isso quando buscar ajuda, principalmente. Vai, Rô, pode ir. Bom, a terapia, né, ela pode desempenhar um papel muito importante na questão de escolhas de individualidade. Por quê? Porque ela ajuda as pessoas a explorarem suas próprias necessidades, desejos, valores e objetivos. Ao fazer isso, a terapia pode ajudar os indivíduos, em vez de serem influenciados pelo que os outros esperam dele ou pela pressão social, né? Aqui fala assim, bom, a terapia ela ajuda a fazer com que as pessoas tomem decisões mais conscientes, né, e autênticas, porque às vezes a gente se deixa levar pela opinião do outro e a gente faz coisas que a gente não quer fazer, só por um certo status, porque a pessoa pediu. Dependendo da pessoa que está com você, ela acaba tendo um poder ali de aquisição muito forte sobre você, que você fala, não, eu não quero, mas eu vou fazer, né? Uma das maneiras pelas quais a terapia ela pode ajudar nesse sentido da individualidade de escolhas, né? É o autoconhecimento, classificação de valores, identificação de padrões de comportamento, exploração de opções e consequências e no fortalecimento da autonomia, fazendo com que a pessoa entenda que
ela não precisa seguir o que o outro quer, ela tem que fazer o que ela quer. A pessoa tem que ser autêntica ao que ela deseja fazer, né? Ao invés de seguir um certo padrão, porque os outros querem, né? Às vezes fica assim, ai, mas se eu fizer o que eu quero, o que os outros vão pensar? Deixa pensar o que quiser. Você tem que fazer o que você quer, né? Então a terapia ela vai fazer com que você enxergue as coisas de uma outra visão, enxergue as coisas de fora, né? E vai fazer com que vocês que procuram terapia se sintam livres para decidir o que querem, né? Para vocês terem mais autonomia na opinião, né? Nos desejos e valorizem os valores de vocês, ao invés de só valorizar o que os outros querem, né? Elizabeth. Dizer, em questão de valores, cada família, cada pessoa, ela tem os seus próprios valores. A questão é que esses valores, muitas vezes, são valores que são passados de geração para outra geração, no caso os pais, trazendo para nós. E assim sucessivamente, nós, enquanto mãe ou pai, passando também para os filhos. A questão dos valores, elas precisam ser bem identificadas. No processo de terapia, no processo de autoconhecimento, é abordar todas as arestas que se tem dentro deste olhar, né? Se eu estou olhando para dentro de mim, eu preciso enxergar algumas coisas. Muitas vezes eu talvez não consiga estar enxergando, mas quem que vai poder me auxiliar? No caso, o terapeuta. O terapeuta que já trabalha, que tem uma certa experiência, que se formou, né? E que pode estar trazendo um olhar diferente do qual a pessoa que está lá na frente dela ainda não sabe que caminho seguir. Mas não precisa ter uma definição, eu vou seguir por aqui agora. Na verdade, é começar, sabe, quando você pega, é um ditado muito popular que as pessoas trazem, né? Tirando camada, é uma cebola que você vai tirando camada por camada para ver aonde eu estou e o que naquele momento, naquela camada que eu tirei, eu ainda não tinha enxergado. Mas aí eu preciso parar para analisar, identificar e até se questionar. Por que eu estou seguindo desta maneira? Por que eu estou fazendo algumas coisas desta outra forma? E para este autoconhecimento, a própria pessoa, que no caso paciente, cliente, como cada um chama, né, na sua área, o quanto a pessoa ela precisa primeiro ter uma noção, e essa noção normalmente é, num primeiro momento, o acolhimento no processo, né, no primeira consulta, né, com esta pessoa que está chegando e trazendo as suas demandas. Por quê? Porque aí é onde a pessoa pode tentar se sentir à vontade, perceber que está se sentindo à vontade ou não, mas que possa também enxergar a fala e escutar, ter a escuta da fala do terapeuta, para você também se nortear a poder seguir uma direção. Só que essa direção ela não é de imediato. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas fazem a terapia e falam, eu fiz 2 meses e não vi nenhum resultado, né? Nenhum resultado, mas 2 meses é tão pouco tempo, né? Se você tiver 20 anos, 18 anos e ainda tem muita coisa a trilhar, é onde precisa ter um pouco mais de paciência, tolerância, e poder seguindo num processo de autoconhecimento, sabendo que o terapeuta que você escolheu, o terapeuta que você se identificou, ele está te direcionando, mas direcionando não para fazer o que ele quer que você faça, mas você enxergar aquilo que talvez você precisa fazer. É só um complemento aí que eu quis trazer aí sobre a questão aí da terapia.
Gratidão, Bé. E realmente olhando para essa questão e analisando e vendo se você cabe no padrão que a Aline descreveu e que a Rúbia trouxe para nós, quando eu percebo que eu sou aquele famoso Maria vai com as outras, eu percebo que às vezes eu preciso parar, me observar e perguntar para mim mesma o que eu quero, como eu quero e como eu vou conduzir a minha vida. Então, diante de tudo que nós falamos, será que nós, como profissionais de saúde mental, que cuidamos da saúde emocional, será que nós já vivemos alguma situação na nossa vida? Será que alguma coisa dentro de nós ainda vem trazer um pouquinho e até exemplificando para vocês? Vamos ver, então vou chamar a Aline para trazer as considerações dela. Ah, e você? Já teve problema para decidir alguma coisa? Todo dia. O que eu passo para as pessoas, assim, mas é muito difícil, né, quando é pra gente, mas eu acho que todo mundo é um pouco assim. Primeiro, Deus deu uma boca e 2 orelhas, então a gente precisa sempre ouvir bastante e falar menos. Então, é uma coisa que todo dia eu paro para pensar, para não pedir opinião, né. Então, assim, o que que eu faço para minha tomada de decisão da vida. E uma coisa que tem muito é essa coisa da comparação, porque às vezes eu tô errada, né, então eu quero, que nem eu falei, eu quero ir para aquele caminho, será que eu estou certa? Será que eu não tô? Ah, mas aquela pessoa tá. E aí vem esse turbilhão. Então, às vezes, eu tenho que parar um pouco, eu, Aline, né, e eu falo para os pacientes, eu preciso parar um pouco, às vezes tirar o telefone de canto e falar: "Meu, para", às vezes a gente vai tanto na impulsividade que a gente não para pensar. Quando você vê, você já mandou mensagem, já ligou, já encheu o saco do outro, e quando viu, já foi. E aí você já o já foi, a pessoa já mandou mensagem, e aí pronto, você vira um looping eterno de as pessoas sempre criticando, né, ou falando o que pensam, mas você abriu a porta para a pessoa falar. Então, não você, a pessoa não se ajuda, né, eu não me ajudo. Então é falar menos e ouvir mais. E ser menos impulsiva, né, parar um pouco. Acho que é isso que eu tenho para falar, Cá. É, e olhando para isso, qual a dica que você dá para quem estiver nos assistindo e se identificar com você? Além de afastar o celular, qual a dica que você deixa aqui pra gente nessa roda? Voltou? Voltou. Ela está. Fala de novo. Eu falei, mediante a isso que você falou, além de afastar o celular, qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo e se identificou com você? O que que você fala para o pessoal? Acho que é isso, acho que é tirar, aliás, o que eu faço, eu mando para os pacientes. Coisas que eu faço do dia a dia, eu até às vezes falo com os pacientes, eu falo: "Eu tenho às vezes dificuldade nisso", então coisas que eu pratico no dia a dia eu faço, né, eu tiro o telefone, eu às vezes deleto, por exemplo, Instagram, eu às vezes paro um pouco, tiro nossa, isso é primordial, tiro notificação do WhatsApp, então tem muitas coisas que eu faço que me ajuda, para mim me ajuda para não ter essa coisa do impulsionar. Outra coisa que eu faço é muda gente, vocês vão me achar louca, mudar o ícone do, sei lá, pode ser do WhatsApp, o ícone de lugar, porque a gente tem, a gente sabe que todo dia, sei lá, você abre o celular, né, você sabe que é automático você clicar sempre, sei lá, o WhatsApp naquela pasta, ou sempre naquele lugar. A partir do momento que ele não está mais lá, você para pensar, porque todo dia você está condicionado àquilo. Então, às vezes eu me pego e tiro, né, mudo, sei lá, ponho na outra aba ou alguma coisa para me ajudar a parar, tipo: "Aline, você está no momento automático, para, respira, toma água, vai ver o cachorro", eu tenho um cachorro, "vai ver o seu cachorro, vai olhar para o pássaro, vai ver o avião passando". Então eu dificulto a minha impulsividade. Gente, eu tô com 30 anos, eu demorei para chegar nisso, mas são coisas que todo dia eu estou enfrentando para hoje eu chegar onde eu tô. Melhorei muito. Eu com 18 anos, eu era o ó. Melhorei, melhorei. Eu tô menos impulsiva, a ansiedade melhorou, mas são coisas que a gente tenta ao máximo tentar,
melhorar, para cada dia a gente evoluir e amadurecer. E terapia em dia, graças a Deus. Isso é ótimo. Olha lá, Terapia em dia. viu? É legal você poder falar, porque é com humor que a gente fala. Parece lindo, a terapia pode ajudar você a fazer escolha, mas olha que legal. Então, repetindo, colocar o ícone em outro lugar, É tipo assim, posso mostrar? tirar pode, tirar a notificação. Ó, É, gente, quando eu abro meu celular, o espera meu aí, a Aline é WhatsApp vida. tá sempre aqui. Cadê? Tá sempre aqui. Então, às vezes, eu tiro daqui e coloco em outra pasta. Eu dificulto para eu pensar em mandar mensagem para alguém. Eu dificulto o meu caminho para chegar até lá. Eu dificulto. Eu faço isso para me ajudar. Foi uma forma que eu encontrei para me ajudar. Foi isso que eu faço, para me ajudar. Então, ajudou? Sim, muito. Porque eu vi que é automático. É que nem quando, sei lá, você acorda. Acordou, certo? Acordou. Pode reparar, você não pensa quando acorda. Você acorda, você levanta, sei lá, vai ao banheiro, escova dente, toma banho e come. Você não pensa. Experimenta escovar dente com a mão, quem é destro, sei lá. Experimenta escovar dente com a mão esquerda. Primeiro que você está ativando o outro lado do cérebro. Segundo que você está fazendo totalmente. A Camila é canhota, cá. Faz tudo com a mão direita. Entendeu? Tipo, faz tudo. Tudo que você faz com a esquerda, faz com a direita. Meu, você tem que parar, porque é uma coisa que você não está habituada. Eu que sou destra, se eu fizer tudo com a minha esquerda, eu vou ter que fazer com mais calma. Então é isso que eu quero. Eu breco para fazer as coisas com mais calma. E a gente faz tudo no impulsivo, no automático, entendeu? É mais ou menos isso, E entendeu? principalmente quando a gente tem que escolher alguma coisa, alguma roupa, alguma coisa de comer, Isso. alguma coisa do trabalho, aí você vai para aquela sua rede de apoio, que pode ser mãe, pai, Sim. namorado, namorada, pode ser um amigo, porque você quer o reforço e quando você não quer, você já faz esses malabares para você seguir firme e forte. E isso pode ajudar as pessoas também, não pode? De repente, aquela mãezinha está assistindo aqui o nosso vídeo, você que trabalha com criança, e a filha, o filho, toda hora manda mensagem: mãe, o que, que eu como? Mãe, o que, que eu faço isso? Mãe, o que, que eu faço aquilo? Talvez isso possa ajudar como esse recurso também, não pode? Pode ajudar. É uma coisa que eu indico os pais, às vezes, que depende da idade. A Beth pode até ajudar. Uma coisa que eu, às vezes, oriento, depende do tamanho e da idade da criança, é dar 2 opções ou 3 opções para a criança para ela escolher. Então, a mãe, tipo roupa. Mãe, qual eu posso vestir? Porque a criança não tem, precisa da validação. Então, a mãe escolhe 3 e a criança pode escolher. Né? Ou tipo, ai mãe, você acha que eu estou feia? Né? Ela precisa da validação para ver se a criança está bonita na roupa. E aí a mãe, filha, vamos no espelho, como você tá? Como você tá se achando? Então a gente tem que reforçar essa criança para ela falar do que ela acha. Porque às vezes a criança está com medo de passar feio, vergonha na festinha ou na escola, acontece muito. Então depende da idade, né? Mas pode acontecer. Sim. Ai, gratidão, pela Imagina, seu humor e pelas suas dicas. Então, louca. muito obrigada pela sua participação. Vocês estão vendo que psicóloga é tudo maluca. Eu também sou psicanalista, eu também faço parte do time das doidas. Então, vamos chamar aqui a nossa querida Elizabeth, já que a gente falou de criança. Então, Bé, já aconteceu na sua vida alguma dúvida em relação à escolha? E o que que você aprendeu com isso? Quais as dicas que você dá? Ó, eu vou citar um que a Aline, inclusive, sugeriu, né, em questão já que eu trabalho com criança. Na verdade, eu posso até falar na questão eu enquanto mãe. Meu filho, quando ele veio para São Bernardo do Campo, ele foi para um colégio aqui particular. E ele, normalmente, eu que arrumava ele. Seja o cabelo, a roupa, eu escolhia no caso da roupa, e ele sempre acatou. Só que chega uma fase da criança que ela já não quer mais que a mãe faça. Ele quer fazer as suas próprias escolhas. E nessas próprias escolhas, na época eu fazia o cabelo dele assim, e o cabelo dele era todo encaracoladinho, né? Então eu colocava um pouquinho de gel, alguma coisa assim, e ele deixava. Mas aí ele começou a usar o cabelo dele de uma outra maneira, que é onde ele falou, não, mas eu não quero mais daquele jeito,
Quer dizer, ele já se posicionando, eu acho que na faixa de, 6, 7 anos, acho que 7 anos, né? Já se posicionando as características que ele foi se desenvolvendo e mostrando aquilo que ele queria usar. Então, isso eu também fui respeitando, claro, porque também era uma forma de ele também poder fazer escolhas, já começando pelo cabelo, pela roupa, a forma como ele queria se vestir. Então, tudo isso, o papel de uma mãe, muitas vezes até ceder, porque faz parte, conforme a criança vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai trazendo as intenções dela, as demandas dela. E isso vai trazendo a construção, né, de uma criança num outro olhar, fazendo outras coisas que são diferentes e que ele se sentindo com uma autoestima um pouco melhor, com a capacidade de poder fazer coisas, por exemplo, no futebol, né? Eu tenho os pacientes também, né, no atendimento, crianças pequenas também, e elas trazem muitas questões, né, da escola, às vezes conflitos entre os amigos, como lidar, gerenciar aquela ansiedade naquele momento no horário do lanche com um amiguinho, ou em outra circunstância, que quer fazer de um jeito, mas a escola, a professora, ela está trazendo o conteúdo da aula daquele momento. E muitas vezes algumas crianças têm dificuldade, né, de respeitar e acatar aquilo que a professora está trazendo. Então, são questões que muitas vezes precisa também estar gerenciando, trabalhando essas demandas que as crianças também trazem, né? Às vezes por querer fazer algo diferente, mas dentro de um contexto em sala de aula se torna mais difícil, né? A professora ceder muito, até porque a sala de aula tem 15 alunos, às vezes 20 alunos, mas tem toda uma direção que a escola traz e vai trazendo o aluno. E, às vezes, alguns alunos têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldades de se posicionar, né? E muitas vezes acaba tendo um comportamento opositor. Então, essas questões também são importantes quando a gente enxerga dentro, de repente, numa anamnese, num contexto em que a mãe traz aí a demanda do que está acontecendo do seu filho. E aí nós vamos tateando, né, com muita cautela, com muito cuidado, fazendo perguntas na anamnese, tentando conhecer melhor o seu paciente ou o seu cliente, né, mas para poder ajudar também nesse processo de autoconhecimento, que são as crianças pequenas também. Camila ou Rubia? Muito bom. Não, ô Bé, mas assim, olhando com o Gabriel, beijo pra você, nosso querido, nosso fã número 1 aqui, que sempre tá elogiando o nosso trabalho. E pra você, Bé, vamos aproveitar que eu falei aqui com a Aline. Você, quando você tá com dificuldade de escolha, dificuldade de fazer alguma coisa, que você precisa da validação do outro, ou precisa até do respaldo do outro, quais são as dicas que você deixa para nós, assim? O que você tem feito? A Aline foi bem certinha falando que muda ícone, que põe tiro múltiplo, mas e a Beth? A Beth faz alguma coisa? Tem alguma dica para passar para nós? Me retoma de novo o que você falou, porque eu queria saber especificamente o Se você contexto que você está querendo na mostrar. sua experiência como Elizabeth, não como Ah, tá. psicóloga, Sim, você sim. já viveu alguma questão em relação à dificuldade de escolha? E se você já viveu no seu dia a dia, como é que você encontrou um mecanismo para conseguir escolher por si só, para você ir para o seu caminho, para você fazer tudo isso? Ah, isso como pessoa eu fiz. Eu já fiz alguns caminhos, né? Eu acho que na época, enquanto, vamos dizer, na época que eu ia escolher a faculdade, acho que eu já citei isso aqui algumas vezes, mas é um exemplo que acaba dentro do que você trouxe, na época da faculdade. Era algo que eu não queria, meu pai queria impor uma profissão, um curso, e nesse curso do qual eu não queria fazer. E eu deixava nas entrelinhas sempre que não era aquilo que eu queria,
que a minha possibilidade era uma outra profissão, um outro estudo. Mas eu me lembro que naquela época, que ainda na fase dos 20, né, até os 24, 25, a adolescência, naquela fase enquanto adolescente, né, o quanto muitas vezes os filhos, né, eu enquanto filha naquele momento, não queria desagradar o meu pai. E tentei fazer um viés aí de uma maneira diferente, para que eu pudesse, de repente, ir para São Paulo, estudar, ter tempo para poder elaborar e verificar o que eu iria fazer com aquilo que ele tinha sugerido, que ele queria que eu fizesse administração e eu não queria fazer administração. Mas foi uma fase interessante, porque foi onde eu acabei adquirindo alguns aprendizados, indo para São Paulo, não morando com meus pais, mas já com os meus tios que estavam no bairro de Pinheiros, né, em São Paulo, e para mim foi um caminhar de independência, de autonomia, podendo fazer as minhas próprias escolhas, sem consultá-los. Até porque eu ficava mais em São Paulo e eu tinha essa possibilidade. Se eu tivesse debaixo do mesmo teto, seria muito mais difícil. Mas para fazer as minhas escolhas, para mim, ir para São Paulo e fazer o que eu fiz, a iniciativa que eu tive, foi uma das maneiras que eu pude também aprender muitas coisas, né? Então, eu saí debaixo da saia da minha mãe, vamos dizer assim, né? Dos cuidados dos meus pais, mas, ao mesmo tempo, tendo uma oportunidade de buscar algumas coisas de uma forma muito mais independente. Não, e a sua história, eu provoquei para você contar essa sua história, Beck. Você está falando de 30 anos atrás, onde até hoje nós sofremos preconceito por estar na Exato. saúde mental. Na sua época, Sim. você deve ter, a família deve ter falado, Beck, você é louca, isso não vai dar dinheiro, não vai ser nada. Você ouviu isso? Ouvido, meu pai especificamente, minha mãe não trazia esse julgamento, mas meu pai, né, com mais idade, né, a fala dele, ele trazia uma pressão, assim, algo bem pesado, que foi aí que eu falei, não, agora eu tenho oportunidade para ir para São Paulo, eu vou para São Paulo, é onde eu conseguiria me libertar e poder fazer o que eu quisesse. Tanto é que na família dos meus pais, nós somos em 3 irmãos. Meus irmãos não tiveram nenhuma dificuldade, eles escolheram a faculdade pertinho de onde eles moravam com os meus pais, eu não. A caçula falou, não, vou para fora, porque só assim eu vou ter um pouco mais de liberdade e seguir os meus próprios passos, mesmo que eu erre, né? Os erros também fazem parte do aprendizado. E esse trilhar é onde acaba trazendo uma consistência maior no sentido do que eu quero e do que eu vou fazer. Gratidão, Beth, pela sua experiência. Olha só o tiro que a Beth deu assim para você que quer seguir seu sonho, que quer fazer o que você quer, que às vezes não encontra apoio em casa. A Beth foi lá, meteu as caras, deve ter passado alguns apuros, não Com foi só certeza. romântico, mas Não. conseguiu, não conseguiu? Sim, sim, consegui. Então, valeu a pena. Gratidão, viu, Bé? E agora a gente vai para a Rúbia. A Rúbia vai contar a experiência dela. Então, Rô, e para você? É difícil escolher, não é? E qual a dica que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? Sem dúvidas, é difícil escolher, assim, né? Eu mesma passei por uma coisa parecida, assim, da Beth, né? Em questão de escolhas, assim, o meu pai, ele nunca gostou de psicologia, nunca. Acho que ele foi o único que não me apoiou nisso, né? Quem me apoiou muito mais foi minha mãe mesmo, né? A opinião do meu pai sempre foi que psicologia não dava dinheiro, né, que não vai dar um retorno financeiro, que não é uma profissão boa, e que eu tinha que trabalhar com ele na mecânica, que meu pai é mecânico, ou tentar, sei lá, oceanografia, né, para trabalhar com os animais aquáticos, sei lá, porque para o meu pai ele acha que isso daria mais dinheiro, né, e na verdade é o sonho dele e não o meu sonho,
né? E eu peguei e comuniquei ele, eu falei assim, não, eu vou fazer psicologia. Ele falou, não, mas não dá dinheiro. Eu falei assim, todas as profissões de início não vão dar dinheiro, ninguém fica rico do nada, né? Quando começa uma profissão, ninguém vai, todo mundo batalha para isso, né? Todo mundo se esforça, trabalha muito para ter um retorno financeiro, né? Nada é rápido. Então, as escolhas são muito complicadas mesmo, né? Para a gente fazer o que a gente quer e falar assim, bater de frente, falar assim, não, é isso que eu quero, tem que ter muita garra, muita força, muita vontade de chegar onde quer, né? Dos objetivos. Assim, eu tenho o meu objetivo, eu corro atrás, e eu tô aqui hoje nesse lugar porque eu batalhei para isso, porque eu não segui o que os outros falam, o que os outros comentam, porque todo mundo fala, mas todo mundo só quer falar o que pensa e não escutar de volta, né? Então, o conselho que eu sempre dou para todo mundo, para os meus pacientes e algo que eu sigo na vida é filtre o que os outros falam, né? Você pode sim escutar o que os outros estão falando, comentando sobre qualquer coisa, mas isso é útil para você? Isso vai te agregar em alguma coisa? Isso vai mudar alguma coisa? Você precisa pensar no que você quer, o que você quer fazer, o que você. Quais são os seus objetivos de vida, né? Às vezes o outro dá o pitaco numa coisa, mas não é a pessoa que está vivendo, é você, né? Então, filtrar tudo na vida, tudo é necessário filtrar, né? Tudo, comentários, porque as pessoas às vezes não pensam direito antes de falar, né? Vou dar um exemplo assim, fugindo dessa questão da profissão, eu vou falar algo um pouco mais atual, um pouco mais do que eu vivo diariamente, o que eu ando escutando, né? Uma, algo que eu escutei até de uma paciente minha, né? Que ela, uma pessoa, vamos dizer, livre no relacionamento dela, ela é casada, mas livre no sentido de não proibir o marido de sair, ela é uma pessoa leve, né? Assim, uma pessoa que, meu, ó, você pode sair à vontade com seus amigos, eu vou sair com as minhas amigas também, uma pessoa tranquila, né? Não é uma pessoa abusiva nem nada. E aí ela veio com a questão assim, nossa, vem um monte de mulher, vem um monte de pessoas que eu conheço falar assim para mim, nossa, mas você não acha que você tá liberando demais seu marido para sair, não? Eu acho que você não deveria deixar ele sair, porque, poxa, nossa, e se ele te trair? E se ele fazer e se ele fizer alguma coisa de errado? Você fala, não, pode sair com os amigos, mas você sabe o que pode acontecer? Eu acho que você deveria proibir ele de fazer tal coisa. E aí ela veio com a questão assim, nossa, será que eu sou surreal? Sou assim, um alien, né? Porque será que eu sou a única diferente de achar que uma relação boa é assim, tranquila, né? Aquela coisa assim, será que eu tô fazendo totalmente ao contrário do que deveria ser? Será que eu tenho que ser abusiva para me encaixar no meio de todo mundo? Porque a gente vê que tem tanta gente que acha que um relacionamento saudável é você proibir o outro de fazer tal coisa, proibir o outro de viver, e não é bem assim, né? E eu comentei com ela que não, meu, a vida dela é assim, as decisões dela, ela que tomou, ela que sabe o que é melhor para o casamento dela, é uma opinião, uma escolha dela, é a individualidade dela, a única pessoa que tem que opinar é ela e o marido, se isso é bom ou ruim. Eu acredito e o que eu penso é que um relacionamento assim leve, de você não proibir a pessoa, é a melhor coisa que tem. Mas você vê que frente às pessoas que estão à nossa volta, parece que isso é uma coisa muito surreal. Tem gente que é até grossa e de enxerida de entrar na vida dos outros e falar, não, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Mas, cara, tem que filtrar muito o que os outros falam, porque às vezes a gente acaba tomando uma atitude só porque o outro comentou. Mas não, eu acredito que a gente tem que seguir o que a gente acha que é certo, porque só a gente que tá vivendo aquilo, não o outro. Então, a dica que eu dou para todo mundo é: filtre tudo que vocês escutam dos outros, porque quem vive é você e não o outro que está ali opinando. Camila?
Ai, que lindo. Depois dessa eu não falo nada. Foi tipo, selou, lacrou. Quem vive é você. É isso aí. Obrigada, viu, Rô? Para eu não ficar de fora dessa roda, porque eu falo bastante de mim. Quando eu me divorciei há 5 anos atrás e até hoje, eu ouço o tempo todo receitas. É quase que diário. E é real, é surreal. Mas você vai lá sozinha? Mas você não vai levar ninguém? Mas você vai para esse lugar? Mas você vai fazer isso? Mas você vai falar isso? E aí é muito louco, porque no começo eu perdia meu tempo explicando. Não, mas sabe o que que é? É que eu gosto de não sei o quê. Não, mas sabe o que que é? E aí agora, depois de 5 anos desse processo e eu mais madura dentro de mim, quando a Rúbia vira pra mim e fala: "Camila, não é melhor você ir com a sua amiga ou chamar alguém?" Aí eu vou olhar pra ela e falar: "Hã, eu não vou mais ligar." Aí a última vez foi com os meus pais: "Mãe, te amo." Minha mãe falou eu ia pra praia, minha mãe tá quase morando na praia, e aí ela falou: "Cá, mas você vai vir sozinha, não é melhor você trazer uma amiga?" Aí eu virei pra ela e falei: "Mã, sabe o que que é? É que eu quero ir sozinha, porque aí se eu quiser dormir, eu durmo, se eu quiser ir andar na praia, eu ando, se eu quiser fazer alguma coisa, eu faço. Se eu levo alguém, eu fico naquele viés com a pessoa, tendo que fazer sala, fazer eu não tô afim, eu quero ir eu." E aí depois disso foi tão legal, porque aí eu consegui assumir a minha decisão. E não ficar e não ter que me justificar. "Por que que você faz isso? Por que você trabalha tanto? Você é maluca?" Putz, sou mesmo. E quando eu comecei a assumir quem eu sou, algumas pessoas acharam ótimo, algumas pessoas têm, até se inspirado, quem sou eu, mas se inspirado em alguma coisa que eu tenho feito, mas eu percebo quão difícil é manter esse padrão. Quanto mais você tem afinidade com a pessoa, que a pessoa te fala uma coisa, te dá um conselho e às vezes você precisa ser rebelde para manter o que você quer, como você quer. Isso para mim é individualidade e aos poucos a gente vai assumindo o nosso poder de escolha e assumindo as consequências, porque nem tudo é mar de rosa. Às vezes você escolheu uma coisa e você se ferra também. E tá tudo bem, assume o risco, mas é muito importante a rede de apoio, é muito importante você encontrar o seu apoio e se precisar pedir ajuda. Nós todas estamos aqui, não só no Núcleo Claramente, mas nos nossos consultórios online, presencial, para poder acolher e apoiar você para você conseguir se conhecer e decidir o que você quer da sua vida e quem você quer na sua jornada. Quem você quer ali, ó, com você, batendo palma, e quem você quer na outra sala. E quem você quer fora, expulso, e tá tudo bem. Então a terapia pode ajudar todas nós. Queria agradecer às meninas pela participação e dizer que a Marta Deli, nossa captadora de perguntas, quase que eu perco isso, captou algumas perguntinhas para nós. Então vou pôr vocês aqui novamente na tela para nós respondermos brevemente essas perguntas e bora lá, meninas. Estão prontas? Quase que eu esqueço essa parte, mas vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou deixar para a Aline, que ela vai ter que sair um pouquinho mais rápido. Aline, o Alan falou assim: está errado a pessoa pensar primeiro nela para depois pensar no outro? O que que você responde para o Alan? Ah, Não, não está errado. Eu ia falar que teria que ser assim, só que às vezes a gente tem que brecar um pouco. O que eu tinha falado antes do ser impulsivo, tem horas que a pessoa pode ser muito egoísta, tem 880, né? Então, não tá errado, mas às vezes, dependendo da situação, às vezes a gente tem que ceder, porque depende, é que depende da situação, né, Cá? Mas não está errado. A pergunta é, tá errado ou não? Não, não tá errado. é isso aí, depende da Não. situação. É, depende da Muito, situação, mas não tá errado. muito bom. Gratidão. Ah, obrigada, Alan, pela sua participação. Aqui, Anônimo 1 para a Rúbia. Rúbia, é pecado ser uma pessoa individualista? E aí, Rúbia? É pecado? Abre seu áudio. É pecado se isso for em excesso. Eu acho que a gente tem que pensar, né, na gente,
mas temos também que pensar no outro, né? Assim, a nossa vida, vamos dizer que assim, dependendo do ambiente que você esteja, do que você esteja fazendo, se tem outras pessoas com você, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que foi, acho que foi até minha mãe que comentou que eu estava conversando com ela esses dias. Você está numa pizzaria com seus amigos e aí veio lá o cara servir, pediu, perguntar o que você quer, né, comer. Aí você pega e fala assim, então, eu quero isso, isso, isso. Pode ir, moço, pode ir, que é isso que eu quero. Tá, mas tem seus amigos ali do lado. Então, você não vai perguntar o que eles também querem, porque afinal você não tá sozinho, né? Você tem pessoas ali. Então, isso acaba prejudicando, porque você fala assim, tá, eu pedi o que eu quero. Tá, você pediu o que você quer, mas e o seu amigo e as pessoas que estão lá com você? Então, eu acredito que se isso for em excesso, pensar só em você, dependendo da situação, te prejudica. Então, sim, eu acredito que em excesso, pensar somente em si mesmo é pecado. Ok. Gratidão, Ru, muito bom. Então, respondido anônimo 1 aí para você na voz da Rúbia. Vamos ver agora para você, Elizabeth, anônimo 2. A sociedade anda tão individualista, o que fazer? Qual a sua percepção em relação, olha que ousada essa pergunta, à sociedade, Beth? E aí? O que fazer, abre seu áudio, para a sociedade tão individualista assim? Repete a pergunta novamente. A sociedade anda tão individualista, o que fazer? Anônimo 2. Tá. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais individualistas, né? Bem em excesso, inclusive. Não tem como medir, né, a quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo nós estamos com uma geração também bastante complicada, né, nas questões aí que a gente já observa, tanto de preconceito, de abusos, de não aceitar o outro, de não ter empatia. Eu diria que são características que acabam interferindo, mas não dá para a gente ter uma ideia do todo, né? Eu diria que não é só aqui no Brasil, não é só aqui na América, mas ao mesmo tempo mundialmente, né? Eu acho que isso já está bastante exacerbado. Tanto é que a gente já tem visto muitos abusos, muitas questões aí sendo controladoras em relação até aos jovens, os adolescentes, que hoje em dia tem se trazido, né, aí um contexto em que pessoas acabam aliciando jovens, adolescentes que têm que fazer o que eles querem e que se sentem reféns da pessoa. Então, eu acho que nós estamos numa geração bastante difícil, bastante complexa. Eu diria que na minha geração, né, eu tenho 55 anos, era uma geração mais branda, né, não tinha o que se está tendo hoje e o que está crescendo muito também. Então, acho que é um cuidado que a gente precisa ter, mas acontece. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Gratidão, Bé. Isso aí. Anônimo 2, qualquer coisa comenta aí para nós. Bom, a pergunta que ficou para mim: tem cura ou melhoria a pessoa hiperindividualista? Pois é o que nós estamos falando aqui. O individualismo, ele é saudável. Você pensar em você é legal. Você considerar os seus valores, os seus quereres, é legal. Agora, quando você está em excesso, quando você entra nesse desequilíbrio em que você não considerar o outro na hora de pedir uma pizza, como a Rúbia falou, aí é uma questão que nós vamos precisar analisar. E tudo começa quando você mesmo percebe. Fala, nossa, Camila, eu tenho dificuldade de considerar o outro. Quando eu vejo, eu já fiz, aí eu atropelo as pessoas. Então, é nesse ponto que você, Anônimo 3, e todos nós que nos identificarmos nesse papel, precisamos começar a pedir ajuda. Porque quanto mais você atropela os outros, quanto mais você só considera si,
você entra naquilo que nós conhecemos como egoísmo. E você pode acabar ou afastando as pessoas, ou se você é aquela pessoa com muito dinheiro, poder aquisitivo e status, atraindo sanguessugas. Eu não recomendo esse padrão, mas fica aí a dica para você refletir sobre essa questão, tá bom? Então, gratidão, Anônimo 3. E agora para Aline. Aline, Marileia, como a psicologia pode ajudar essa pessoa individualista? Tem uma coisa que eu trabalho muito com aliás, eu trabalho mais com os adolescentes e as crianças, né, mas dá para trabalhar com os adultos, são as habilidades sociais. A gente trabalha bastante o que que são as habilidades sociais, né, então, assim, uma pessoa muito fechada, é tudo que a Beth comentou, né. Nós vivemos agora numa sociedade, tanto dessas gerações aí que estão vindo, esses adolescentes, jovens, adultos aí, então a gente meio que assim, tem que ser 880? Não, mas essas habilidades sociais, a gente mostra essa coisa da empatia, mostra o como lidar com o outro. Essas são as habilidades. Então, eh, o que a Rúbia fez foi perfeito, né, o negócio da pizza, tipo: "Gente, vamos olhar para o lado, vamos olhar, tipo, parece cavalo, né, de corrida, é olhar para o lado, é olhar um pouco para o lado e falar: "Tem o outro, existe o outro". Então, a gente vai conversando, a gente vai entendendo por que a pessoa é tão rígida assim com assim, só ela, né. Então essas habilidades são isso, a gente vai tirando da pessoa e vai acrescentando, dando para ela, mostrando para ela ferramentas para lidar com o outro. Que são essas habilidades. A Beth, se quiser, ela pode até acrescentar um pouquinho, que eu acho que ela trabalha isso também com as crianças e adolescentes, É, principalmente. é isso aí. Eu vou jogar para a Beth, mas junto com a próxima pergunta, viu, Beth, para a gente poder ir. A outra pergunta, você já responde junto com o que a Aline pediu. Quais os pontos positivos e negativos de um ser ou de uma sociedade individualista? Anônimo 4. E aí, Bé, o que que você sugere? O que que você acha? Essas perguntas elas são demais aqui para nós. Então, qual o ponto positivo e negativo de ser ou de viver numa sociedade que é individualista? Nessa questão eu vejo como, um individualismo positivo ou negativo aqui. O que que você acha? Abre seu áudio e traz aí a sua percepção. Sim, tem o lado positivo e o lado negativo, exatamente. É que tem o individualista, que aquele é só ele só ele se enxerga, né? Então seja aquele individualista mais no negativo. Então ele é o centro das atenções, ele é que detém todas as questões que ele direciona na visão dele e não considera o outro, não tem a empatia pelo outro. Agora, a individualidade, né, mais sadia é aquela que a pessoa é individualista, mas ele ao mesmo tempo ele é empático. Então ele não deixa de lado o outro, ele acrescenta, agrega o outro na situação. Então é muito importante discernir isso, porque existe muito, né? Tem tanto que esse individualista que a gente pode pensar do abusivo, né? Pensando no abusivo, que ele é individualista, mas ele não é empático. Então, o comportamento dele já se justifica porque não tem empatia nenhuma, não tem gentileza nenhuma, né? Não se coloca no lugar do outro. Agora, o sadio já é mais leve. O sadio, como a própria Huber também trouxe, né? Ela estava encomendando a pizza, mas ao mesmo tempo ela queria incluir o outro, né? Ela queria trazer o outro. Essa é a gentileza, essa é a empatia. Então, são duas características diferentes, dois perfis diferentes, com o polo positivo e o polo negativo, eu diria. É isso aí, Bé. Gratidão. E aqui, só respondendo o nosso querido Anônimo 5, a compartilha, o oposto do individualismo é o coletivismo, quando eu considero é a cooperação, que seria aquele ponto em relação ao negativo do individualismo. Lembrando que, como a Beth falou, nós temos uma polaridade. Você pensar em você não é errado. Agora, você pensar só em você e negar ou pisar no outro é tóxico. E aí que a gente vai ver. Rúbia, essa é para você, o Anônimo 6.
Cresci ouvindo meu avô dizendo: não seja uma pessoa individualista. Participe da vida de todos. O que você acha? Abre seu áudio, Rô. Abre seu áudio. Não sei se ela está ouvindo a gente. Espera só um minutinho. Vamos ver aqui, a Beth foi na tela. Rô, você está ouvindo? Ouvindo a gente? Espera aí, que acho que ela teve um probleminha no som. Então, Aline, vai para você essa. Cresci ouvindo meu avô dizendo: não seja uma pessoa individualista. Participe da vida de todos. O que você acha? Olha, eu vou dar uma experiência pessoal, tá? Porque a minha família foi assim. A gente tinha que sempre saber do outro, a gente sempre tinha que ficar de olho no outro, e pra mim não é bom, porque eu esquecia de mim para lidar com o outro. Então é o que a gente fala aqui. Não é nem o extremo, nem 8 nem 80, é o que eu tô falando. Eu acho legal a gente saber do outro, eu acho legal a gente ser empático com o outro, eu acho legal a gente ajudar o outro, mas, né, ter tudo uma, ser 50-50, ser mais ou menos, não deixar a nossa vida de lado. É isso que eu Isso acho que aí, é isso. É isso tá aí. perfeito. É isso aí. E a última pergunta, então, Anônimo 7. Faço tudo em grupo quando preciso ou sou obrigado, mas detesto. Pela minha pessoa, viveria dentro da minha casa na minha. Não sei se estou certo ou errado. Olha que interessante. Não sei se estou certo ou errado. Não quero mal para ninguém, quero viver na minha bolha. O que acham? Na realidade, o importante é você ser feliz. Se para você é ser feliz na sua casa, pode ser que você tenha um hábito mais introspectivo e tá tudo bem. Agora, se você tem uma dificuldade muito marcada de se relacionar com as pessoas, se de alguma forma você não consegue achar esse meio termo entre a sua vida na bolha e a vida social se relacionando, aí a gente vai precisar analisar e observar, e a terapia pode ser um belo recurso para poder te ajudar nesse processo. Então, eu queria agradecer a Martinha pelas suas perguntas e convidar a equipe a deixar suas palavras finais aqui de encerramento para essa roda. Então, eu vou começar aqui com a Aline. Aline, palavras finais. Se acolham, se escutam, não sejam impulsivos, muda os aplicativos, muda os aplicativos de lugar, e é isso. Fale-se menos e ouçam mais, porque todo mundo consegue, se eu conseguir, vocês também conseguem. É isso que eu tenho. Obrigada aí pela participação de todos e o carinho de sempre. Obrigada, Cá. Gratidão, Rô. Vamos agora convidar a Elizabeth para deixar suas palavras finais, Bé. Abre seu áudio. Bom, as minhas palavras é: seja empático, seja gentil, seja humilde, se coloque no lugar do outro sempre quando você percebe quando a outra pessoa não se enxerga, né? E você pode também trazer uma palavra ou algo próximo que possa trazer uma sensibilidade para o outro, caso ele esteja aberto para isso. Que lindo, gratidão, Bé. Rube as suas palavras finais para aqui para o pessoal. Abre seu áudio, Rô. Isso. Bom, o que eu falo para vocês, né? Vou repetir, como eu já disse tudo anteriormente, filtrem tudo que vocês escutam dos outros. Aprendam a filtrar o que é necessário para vocês, porque senão a gente não vive, né? É um monte de gente falando, 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 mas grande parte das vezes essas pessoas só estão expressando, não querem escutar de volta, não ligam às vezes para o que você pensa, ou melhor, acham que você tem que seguir o que elas querem, né? Eu sugiro a todos vocês, sigam o que vocês querem fazer. Sigam os objetivos de vocês. Vocês que estão vivendo, e não o outro que está opinando. Preste bem atenção nisso, né? Não siga, não vá na onda do outro só porque o outro fala, o outro comenta, porque
É só isso. O outro só tá falando. É só isso. Porque talvez a vida do outro não esteja tão boa quanto. Ou vai saber o que está acontecendo na vida do outro para estar falando da sua, né? Somos um espelho, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Para falar do outro, você também tem que ser exemplo. Então, preste bem atenção no que os outros estão dizendo sobre você. Vocês podem até escutar, mas sigam o que vocês querem fazer. Filtrem tudo que vocês escutarem dos outros. É isso, Camila. Gratidão, Rô. E fica para você o convite de ser você mesmo, mesma. Independente do que o mundo diga, do que a revista diga, do que uma rede social diga. Desconfie, pergunte, questione dentro de você. Trabalhe a limpeza do seu filtro interno e, se precisar, peça ajuda. Não esqueça que você é o reflexo das 10 pessoas que você mais convive. Analise o comportamento delas. Observa se elas são legais ou não, porque tudo que não for legal está dentro de você. E tudo que for bom também. Então, nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais.